E o assunto de hoje são 3 tópicos que eu gostaria muito mesmo que alguém tivesse me ensinado, conversado comigo e me dito para seguir esse caminho quando eu fosse inovar na minha empresa familiar. Relaxa, que não vai ser nada cringe. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um Nova Geração. Me chamo Lívia Ferraz e aqui é um espaço que o Instituto Empresarial criou para que nós, herdeiros, sucessores, novos contratados de empresas familiares, que somos de uma nova geração, pudéssemos conversar quais são os principais problemas e soluções que podemos trazer para a nossa empresa. E hoje o assunto é um assunto que, assim, a nossa geração ama bastante conversar, mas muitas vezes ninguém pega na nossa mão e diz assim, olha, faz assim, vai desse jeito, que é a inovação. Existe todo um processo dentro das empresas, né, de forma comum, de como implementar ações de inovação, é o caminho, né, que você pode seguir e tal. Mas dentro da empresa familiar existem certas diferenças que às vezes a gente esquece, né, que o aspecto família é muito forte. E é por isso que nos diferencia tanto das outras empresas. E agora eu vou te passar os principais pontos que eu aprendi ao tentar inovar dentro da minha empresa familiar e que, sério, se tivesse me dito antes, teria facilitado e muito o processo. O primeiro ponto é a chamada hierarquia. Lívia, como você vai falar sobre hierarquia, organograma, não sei o quê? Não, a hierarquia da família. Quando a gente fala, né, dentro de um contexto psicológico, né, de constelação até mesmo dentro da família, de organização, existe a importância de hierarquia, de quem veio primeiro. E aí isso acaba entrando dentro do inconsciente coletivo da empresa, dos familiares que trabalham dentro dela, fazendo com que eles respeitem muito as pessoas que vieram primeiro nesse processo, não é? E aí aconteceu comigo que eu tava querendo criar, inovar dentro da empresa e pá. Sendo que eu percebi que as pessoas gostavam da minha ideia, era uma ideia válida, estava de acordo com o nosso planejamento estratégico da empresa, mas elas, Lívia, legal, mas não botava pra frente e tal. E aí eu recebi uma dica de um especialista do Instituto Empresarial. Eu sou a filha mais nova de 3. Não tinha pedido aval, né? Não tinha chegado pra conversar, por exemplo, com as minhas irmãs mais velhas. E ela falou, olha, tem isso da hierarquia. Dentro das pessoas, elas respeitam muito quando você meio que tem um aval, né? Dessa liderança que veio primeiro e tal. Eu falei, menina, será que dá certo? Fui lá, conversei com minhas irmãs. Falei pro pessoal que eu tinha o apoio delas. Elas me apoiaram, né? Falavam com o pessoal sobre isso e tal. Gente, fluiu assim, como água. Foi incrível eu poder ver o processo de antes e depois, de meio que respeitar esse processo, não é, da hierarquização. Que eu tive acompanhamento do especialista em família do Instituto Empresarial. E é impressionante como isso facilitou e foi muito efetivo. A mente do pessoal mudou. E tipo assim, não era que eles não gostavam de mim, não era que a minha ideia não tinha sentido, mas era porque realmente ocorre esse processo de hierarquização dentro das empresas familiares. O segundo é um muito famoso, chamado cultura. Claro que a gente vive falando sobre cultura organizacional e a cultura das empresas e a cultura de não sei o quê, mas quando a gente fala dentro da cultura de uma empresa, né, familiar, tem traços ali também da cultura da família envolvidos, né? E é muito legal que quando a gente fala sobre inovação e empresa familiar, as pessoas já ficam dizendo, mas a nossa empresa é muito tradicional, temos esse jeitão, estamos há 50 anos fazendo a mesma coisa no mercado e não sei o quê. E aí, às vezes, traz isso dentro da cultura, não só da família, como também dos colaboradores. E aí, como é que você vai inovar num ambiente tão inóspito assim? Por isso que é importante que vocês trabalhem isso da cultura da empresa antes, né, de propor essas ações de inovação. Porque muita gente vai achar, que você tá doido, 2, que você tá ali para gastar o dinheiro da empresa, e aí não vai dar o que a gente fala aqui, né, no Ceará, dar cabimento, não vai te escutar, não vai ver que tem importância aquilo. E realmente a nossa nova geração, a gente tem uma preocupação isso de inovar, de se colocar perante o mercado e tudo mais. Mas, para isso, é importante que a gente tenha um solo fértil para poder plantar a sementinha da inovação, porque não adianta nada a gente plantar, regar e não crescer de jeito nenhum. Lívia, como muda esse processo de cultura dentro da minha empresa familiar?
Aqui no Instituto Empresarial a gente tem formas de poder ajudar a sua empresa, como foi que aconteceu com a gente também. Nós somos assim, uma empresa familiar e que a gente aplica o nosso próprio método aqui. Então, foi um longo processo, porque né, uma cultura, ela não tá só... não é uma coisa que muda de um dia pro outro, não é? Tem todo um processo e tal de mudança, mas que foi super bacana, porque apesar de ser, quando a gente troca, né, assim, tem esse processo de mudanças, né, da cultura, de evolução dessa cultura, é um processo transformador. E muitas vezes as pessoas não gostam de se transformar, porque transformar é difícil, né? É complicado. Mas aí é muito engrandecedor quando a gente finalmente chega nesse patamar. E aí a ajuda de um especialista em empresa familiar é muito importante quando você pensa nisso, sabe? Porque eles vão entender que existe o aspecto da família, existe ali o aspecto dos indivíduos chaves, são às vezes aquelas pessoas que trabalham muito tempo dentro da empresa, entender qual é o seu local, como é que você pode lidar com essas pessoas na hora, né, de propor esse novo processo de cultura organizacional e por aí vai. Mas assim, não é fácil? Não é fácil, mas é muito engrandecedor quando isso dá certo. E o terceiro, e não menos importante, mas que depende dos outros dois, chama-se processos. Claro, de que adianta a gente, tem a hierarquia, tal, aí respeitei, aí tem a cultura, consegui, ver que tem um ambiente massa pra cultura de inovação, não sei o quê. Aí vem os processos. De que adianta a gente querer, né, implantar as ações de inovação se os processos dentro da empresa não cabe? Às vezes nem existe processo dentro da empresa pra gente implantar novas ações, não é? Dependendo de qual estágio a sua empresa está. E aí a gente vai procurar e, mas esse aqui é uma burocracia muito grande. Mas isso aqui não pode porque é feito desse jeito. Mas a gente nunca fez desse jeito, por que agora vai fazer? Então, com a ajuda do processo de hierarquização, que é a validação ali dos membros mais velhos da família, com o processo de cultura organizacional, na qual você já começa a mudar ali a visão do pessoal, automaticamente, querendo ou não, você vai começar a perceber que existem processos que ou vão precisar ser extinguidos ou mudados, e tá tudo bem. Mas é muito importante que essa etapa dos processos você passe para ser analisado, porque não existe inovação sem organização também, sem passar pelos processos da empresa, até para que o pessoal possa entender de onde é que veio aquelas ações e tudo mais. Portanto, fique atento a esse estágio, né, que são os processos, como é que você pode mudar, quais são os importantes, quais são os que talvez sejam para que essa sua ação vai precisar extinguir. E aí, como é que tá o pessoal da sua empresa perante isso? Porque olha, o que tem de gente apegada em processo das nossas gerações passadas, vocês não têm noção. Acredite, pra mim foi um pouco difícil também. Mas é isso. Esse foi o Nova Geração dessa semana. Se você teve alguma dúvida, quer conversar, quer dizer que eu tô errado, quer dizer que eu tô certa, mas quer na verdade trocar uma ideia comigo sobre esse tema e tantos outros que a gente tem aqui, fica à vontade pra falar com a gente tanto no Instagram, como também aqui no YouTube nos nossos comentários. Um beijo e até a próxima semana!